Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta terça-feira. A Assembleia aprova a proposta que acaba com plebiscito para a venda de estatais e abre caminho para a privatização da CE-CRM e Sulgás. Presas 4 mulheres suspeitas de aplicar o velho golpe do bilhete premiado. O Jornal da RDC começa hoje uma série de reportagens com histórias curiosas sobre a maternidade. Há estudos sobre a rodada da dupla Grenal na Libertadores da América e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Os deputados aprovaram hoje, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição Estadual que acaba com o plebiscito para a venda de 3 estatais gaúchas. O resultado foi 39 votos a favor e 13 contra. Neste segundo turno, a bancada teve um voto a menos, devido à licença médica do deputado Adolfo Brito, do PP. Como o governo teve maioria novamente, a Assembleia acatou o fim da consulta popular, o que abre caminho para a privatização da CE-CRM e Sulgás. O governador comemorou a decisão. A confirmação na Assembleia Legislativa, em segundo turno, desta proposta de emenda constitucional, que vai nos viabilizar, acelerar um processo para adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai nos permitir consolidar a posição de não pagamento da dívida com a União e ainda acessarmos a créditos, operações de crédito para ajustarmos o fluxo de caixa do Estado e, neste ano, viabilizar compromissos como o que nós assumimos, que é o pagamento do salário dos servidores em dia ainda neste primeiro ano. O próximo passo é a promulgação e a publicação da matéria no Diário Oficial da Assembleia. Em seguida, o Executivo apresentará as propostas específicas para privatizar cada uma das 3 estatais. Motoristas do Uber foram às ruas de Alvorada e aqui da capital para protestar contra a morte do colega Luiz Fernando Rodrigues Dornelles, de 41 anos, assassinado em um assalto. Veja agora o que mais foi notícia no estado na área da segurança pública. Em Porto Alegre, 4 mulheres foram presas suspeitas do golpe do bilhete. Nos 2 últimos meses, elas extraíram R$ 405 mil de 5 vítimas. Em Pelotas, uma suspeita de bomba na biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense fez com que o grupo de bombas e explosivos fosse chamado. Dentro da mochila com a possível bomba, apenas livros. Em São Marcos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, escondidos dentro de um caminhão. Os criminosos ofereceram R$ 2 mil aos policiais como suborno. O valor estimado da mercadoria é de pelo menos R$ 1,5 milhão. A Universidade Luterana do Brasil ingressou com pedido de recuperação judicial. A dívida total da UBRA é de 8 bilhões e 200 milhões de reais, entre passivo trabalhista e dívidas tributárias. A Associação Educacional Luterana do Brasil, a mantenedora da UBRA, afirmou em nota que o atraso no repasse do FIES por parte do governo federal é um dos motivos para que os salários e os pagamentos não sejam efetuados em dia. O pedido de recuperação judicial não interfere nas atividades escolares. A UBRA é uma das maiores instituições de ensino privado do estado, com cerca de 43 mil alunos, 25 mil deles aqui no Rio Grande do Sul. E em menos de 24 horas, o Enem 2019 teve mais de 1 milhão de inscritos. A prova acontece em novembro e a preparação para o concurso mais concorrido do país já começou. O Enem tem cada vez mais substituído o lugar das provas de vestibular. E quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir, passou a realizar a prova para ingressar no ensino superior. O Enem é uma ferramenta de ingresso ao ensino superior. Antigamente ele era usado apenas como um balizador de um nivelamento do ensino médio e de muitos anos para cá ele é uma forma fantástica de ter um acesso praticamente universal nas instituições de nível superior. Com mais essa possibilidade, por ser um modelo de prova diferente, os cursos pré-vestibulares precisaram se reinventar.
Muitas coisas mudaram, principalmente o lado técnico das coisas. Até o incremento do Enem, eu que sou professor de Química, as provas perguntavam um lado muito mais rude, muito mais burocrata do ensino de Química. Perguntavam qual é a fórmula do hidróxido de cálcio. Então, se o aluno soubesse aquela fórmula, ele poderia acertar a questão e ok, um acerto a mais, uma pontuação a mais. O Enem, ele trouxe cenas do cotidiano em que o aluno tem que decodificar aquela cena e interpolar com os conteúdos que ele estudou no ensino médio. Esse conteúdo ele é aplicado em N esferas do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, inclusive na construção civil. Um senhor que seja um pedreiro, ele sabe a aplicação do hidróxido de cálcio, só que ele chama essa substância, esse produto com outro nome, chama popularmente de cal. E é assim que o Enem aborda, uma cena do cotidiano em que o aluno tem que interpolar com os conhecimentos técnicos que ele tem, trazendo para uma cena diária. Então, mudou a forma com a qual a gente dá aula e a maneira com a qual é cobrado esse tipo de circunstância. Então, realmente mudou a maneira de ensinar. Apesar da dupla jornada de estudos, alguns candidatos afirmam que os métodos utilizados em aula ajudam na preparação. Está sendo muito proveitoso para mim, porque basicamente o que eles dizem que vai cair, cai, né? Eles têm um conhecimento muito grande acerca dos vestibulares, não só o nosso aqui da URGS, como também de Santa Catarina, e do Enem muito grande. Então, eles te trazem uma segurança muito grande. Eu fiz o Enem ano passado, então eu tenho uma noção mais ou menos de como é. Mas não, quando tá valendo é diferente, né? Sem dúvida. Tipo, esse ano é um nervosismo a mais, então, além de trabalhar a questão de conteúdo, sem trabalhar a parte psicológica. Para o Enem, a dica é se manter atualizado, principalmente quando não se domina um assunto. Mais uma vez, o aluno precisa ter uma carga de leitura grande em casa, estar informado sobre novidades, no caso da biologia, tecnológicas. E o Enem sempre traz essa contextualização de processos que estão em andamento, de evoluções na ciência, na medicina, que são coisas tangíveis que eles vão ler no jornal, eles vão ver na internet, né? Ou até nas suas próprias redes sociais, o compartilhamento de notícias circulam. Então, cada vez mais esse aluno precisa estar contextualizado com o que é de mais significativo acontecendo nas ciências. Não se preocupar tanto com aquele conteúdo especificamente de memorização. Treinar o tempo que se leva para fazer cada questão é outra dica. Fazer questões em casa com o cronômetro do lado, para ir contando o tempo que leva para fazer cada questão. Buscar palavras-chave em cima daqueles textos que vêm dentro da prova do Enem, porque às vezes aquela palavra-chave ela já pode te encaminhar para a tua resposta, tu nem precisa ler o resto às vezes do que está colocado ali, porque esse vai ser o maior problema, é o tempo para fazer, são 90 questões que tu vai ter para fazer ali em muito pouco tempo, então pode vir a dar problema, né? Então é fazer em casa já com cronômetro para conseguir fazer uma leitura mais dinâmica do texto, sem perder os seus detalhes, né? Para conseguir fazer isso, dando tempo de fazer todas as questões. Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 85. Os estudantes devem pagar até o dia 23 de maio. E atenção, mesmo quem teve isenção da taxa deve se inscrever no Enem. O governo Bolsonaro se encontra imobilizado diante da guerra entre os militares que o apoiam e o escritor Olavo de Carvalho. Assunto para o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? Carla. Assunto espinhoso. Muito espinhoso, e a escalada de críticas de ambas as partes vai subindo dia após dia. O último envolvido nesse conflito interno é ninguém menos que o Eduardo Vilas Boas. Eduardo Vilas Boas, que foi o comandante do Exército Brasileiro até pouco tempo atrás. Divulgou uma nota duríssima atacando o Olavo. O Olavo respondeu praticamente em seguida. E agora os militares decidiram que não vão mais se manifestar sobre as críticas que ele tem feito nas redes sociais. É importante para o público entender o que está acontecendo, falar sobre as divisões internas dentro do governo. Ainda que o Olavo seja um cidadão, ele tem uma quantidade bastante consistente de apoiadores que estão em áreas do governo Bolsonaro, e eles atualmente estão localizados no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Educação. O fato é que esta parte do governo, que muitos chamam de ala ideológica, ela tem
feito críticas aos militares, porque, segundo eles, os militares estariam tentando colocar panos quentes nas bandeiras que elegeram Bolsonaro. Ou seja, estariam tentando tutelar o presidente para um rumo que eles não consideram adequado e que trairia os valores de campanha, os valores pelos quais o Jair Bolsonaro teria sido eleito. Os militares, por sua vez, tentam, de alguma maneira, acalmar a situação, temperar a situação e fazer com que o governo Bolsonaro seja mais palatável em termos institucionais. E o presidente está no meio do fogo cruzado. Fogo cruzado porque, ao mesmo tempo em que ele precisa do Exército, ele precisa das Forças Armadas em geral para ter um substrato institucional, um apoio técnico, ele também precisa dos, assim chamados, olavistas. Porque, afinal de contas, são os olavistas que estão na internet, estão nas redes sociais, defendendo o presidente. E aqui é necessário dizer, foram os olavistas talvez os primeiros a comprar a candidatura do Jair Bolsonaro. Então, eles estão juntos desde o início. E tem mais um fator. Em termos ideológicos, o presidente é um seguidor do escritor Olavo de Carvalho. Então fica muito difícil para ele agir contra o Olavo. E tem mais um detalhe além disso. Quer dizer, mesmo que ele fizesse alguma coisa, qual efeito surtiria? Afinal de contas, o Olavo está lá nos Estados Unidos escrevendo o que pensa e simplesmente não se pode pará-lo. Ele é um cidadão, ele exerce seu direito à crítica. Talvez o que o Bolsonaro tem que fazer é pesar se todas as falas do Olavo devem, de alguma maneira, se constituir em ações efetivas a partir da sua própria iniciativa. E é isso que está gerando o problema. Tá certo. Obrigada. Obrigado, Carla. Um beijo a todos. Até amanhã. Até amanhã. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a primeira reportagem da série sobre a maternidade. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC e vamos direto ao futebol. O Internacional está jogando nesse momento contra o River Plate em Buenos Aires pela Libertadores da América e o resultado está 1-1 e o jogo está no intervalo nesse momento. Já o Grêmio joga amanhã contra a Universidade Católica e decide em casa a classificação para a próxima fase da competição. Agora é decisão. A gente não pode dar esse mole. Na quarta-feira. Contra a Universidade Católica é matar ou morrer? Eu espero que a gente quarta-feira dê a volta aí e garanta a classificação. São 90 minutos e o Grêmio não pode perder. Eu vou trabalhar bastante a cabeça deles, principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira. Depois de dar mole no domingo, Renato acha que já corrigiu o seu problema. Dar mole no futebol é fácil de corrigir, já está corrigido. Jogar o bom futebol, futebol bonito, futebol moderno, futebol que busca a vitória, que tem jogadas, triangulações de um lado, do outro, toque de bola, gols de cinema, isso meu time sabe fazer. Na Libertadores de 2019, o Grêmio já tem 5 partidas e apenas 2 vitórias. Mesmo assim, um empate garantiria o tricolor nas oitavas de final, que continuaria na frente do Universidade Católica com 1 ponto. O Grêmio tem apenas um desfalque, e ele é Matheus Henrique, suspenso. Assim, o time tricolor deve ter Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Kahneman, Jeromel e Cortez, Maicon e Tassiano, Diego Tardelli ou Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Você não pode chegar ali no supermercado, no açougue, na padaria, bater na porta, entrar com dinheiro e comprar 1 quilo de futebol, 2 quilos de futebol. Futebol ninguém compra, ou tem ou não tem. E o meu time tem. Meu time tem. E se a gente parar de dar esse mole, a gente pode ter certeza que a gente vai conquistar mais alguma coisa esse ano. Mesmo com apenas um suspenso, o Grêmio tem 3 jogadores pendurados. Jeromel, André e Jean-Pierre. Caso algum deles receba um amarelo hoje, estará de fora do jogo de ida das oitavas. Então, eles não poderão dar mole. Eu tô contando quantas vezes também vocês estão falando da mole, entendeu? Agora é gíria. Você não falou nenhuma, mas devia ter falado. Ribeiro Neto já está aqui comigo para falar sobre esses 2 jogos de hoje. O de hoje e o de amanhã, começando pelo Grêmio. Pois é, começando pelo Grêmio, que amanhã não pode, segundo o nosso profeta Renato, dar mole, né? O risco é de vulgarizar isso aí, né? Na verdade, quem acompanha aqui o que eu falo, não só na RDC TV,
E quero saudar também os amigos do River Net, as Verdades da Bola, né? Que nesse momento eu estaria fazendo uma live de intervalo lá na minha página, mas estou fazendo aqui no mesmo link, né? Na RDC e também para os meus seguidores. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Em primeiro lugar, o jogo do Grêmio amanhã passa muito, não por dar mole, não. Para mim isso aí é um discurso absolutamente externo, né? E uma desculpa que o torcedor pode engolir. Mas muitos já não engolem mais, tá? O Grêmio tem problemas táticos, o Grêmio tem que se reinventar. O Grêmio teve 30 minutos fantásticos contra o Fluminense, mas que foram uma ilha dentro do que é o Grêmio na temporada, com o seu time titular. Então, é óbvio que o Grêmio vai ter mais atitude, o Grêmio vai estar mais focado, o jogo é decisivo, né? O Grêmio tem a vantagem do empate e a gente espera que isso seja o suficiente para garantir a classificação. Depois o Renato tem muito trabalho pela frente, especialmente para reorganizar o time, o torná-lo de novo competitivo, porque qualidade a gente sabe que tem. Só que qualidade, a gente viu, né? Não é só isso que ganha jogo. E o Inter, esse empate tá ok. Pois então, né? O que está acontecendo lá no Monumental de Nunes? Eu vou dizer o seguinte para vocês, o resultado é melhor que a atuação do Internacional. O 1-1 até agora, ele premia, né, o esforço do Internacional e começou razoavelmente bem. O River Plate, é óbvio, com uma boa torcida, foi para cima, fez o seu gol de forma irregular. Se existisse VAR na Libertadores, que só vai acontecer nas quartas de final. Mas se existisse, seria anulado. Mas foi o pezinho. Não. Ou está impedido ou não está impedido. E estava impedido o jogador do River. Como não tem VAR, a arbitragem considerou legal e o gol foi validado. Mas o Internacional acabou achando o gol, né? Numa saída errada do River, o Inter foi malandro, vou usar uma expressão do Renato, bateu a falta rápido e aí o Sobis achutou um cano de fora da área, a bola fez uma curva, enganou o goleiro e o Inter termina comemorando o resultado. 1-1. Com certeza, para o segundo tempo, o Internacional terá que entrar um pouquinho mais, especialmente no setor de meio campo. Eu diria que tem que ter um pouco mais de atitude, mas para tentar roubar essa segunda bola. Por quê? Porque só vai poder aproveitar o contra-ataque, os espaços que certamente o River dará em maior profusão no segundo tempo, se tiver uma retomada em velocidade, que é o que o Inter sabe fazer, mesmo com um time com desfalques, né? Não está com o seu time titular total, mas certo. O River também não está. Tá certo. Obrigada por estar ao vivo aqui conosco. O Sean Connery está sempre presente. É verdade. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Bom, agora a gente vai para a previsão do tempo. Mais um dia de instabilidade no estado, com temperaturas altas para essa época do ano. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões para esta quarta-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, sol entre nuvens e períodos sem chuva. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Pelotas, no sul do estado, os termômetros variam entre 12 e 23 graus. Sol e períodos de nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. Clima úmido e temperaturas amenas. Situação ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Só neste ano já foram contabilizados aqui em Porto Alegre 162 casos da doença. Mas o número é um pouco mais alto, se contar os casos de dengue contraídos fora do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, pacientes com histórico de viagem. No total, são 171 casos. Ainda de acordo com a Saúde de Porto Alegre, existem 79 notificações que aguardam o resultado de exames laboratoriais. Dos 162 casos, 159 foram registrados na zona norte da cidade. Desses, 140 no bairro Santa Rosa de Lima, 10 no Jardim Floresta, 6 no Jardim Lindóia, um caso no Cristo Redentor, um no Sarangi e um no Rubem Berta.
No centro da cidade, na região do bairro Floresta, são 3 casos. Até agora já foram 546 denúncias de possíveis focos de dengue. Para denunciar, o cidadão pode ligar para o 156. Além dos casos de dengue, outra preocupação tem sido o escorpião amarelo. Só este ano, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, foram encontrados 450 escorpiões amarelos. Os escorpiões capturados foram encaminhados ao Laboratório do Estado Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Os focos do animal foram registrados nos bairros Três Portos e Piratini. De acordo com os agentes de epidemias, em caso de acidente, a orientação é lavar com água e sabão o local da picada, nunca espremer ou sugar a região e levar a vítima o mais rápido possível ao hospital. O escorpião amarelo é uma espécie de fácil reprodução. A RDC passa a exibir a partir de hoje uma série de reportagens sobre o Dia das Mães. Vamos contar histórias curiosas e diferentes de como muitas mulheres lidam com a maternidade. Hoje você vai conhecer a história da Simone, que além dos 5 filhos biológicos, adotou mais uma menina. Simone Fagundes, 40 anos, é casada e mãe de 5 filhos biológicos. Quando o assunto é família, tem orgulho de mostrar as fotos com todos reunidos. Laura, de 20, Maurício, de 18, Andriele, de 14, Samuel, de 12 e a mais nova, Chayene, de 9 anos. Ela lembra do parto que teve da filha caçula. Eu senti umas cólicas, mas não... coisinha assim, tipo, de quando vai vir a menstruação, sabe? Uma coisinha leve. Aí não dei bola, continuei fazendo o meu trabalho, aí fui tomar banho. O Samuel tinha 2 anos, se parou na porta, assim, do banheiro, né? E aí eu abri o box, entrei, liguei o chuveiro, quando eu tava tirando o rabicó do cabelo, ela saiu. Aí eu tentei segurar, mas não deu, porque como tava molhado, né? A água já tava em cima de mim, e o cordão, né, muito comprido, ela se foi, assim. E o Samuel paradinho na porta do banheiro. E o meu esposo voltou, porque a Laura chamou, né? Aí ele voltou, quando ele chegou, E ela ficou ali alguns minutos no chão, dentro daquele saquinho, encolhidinha, assim, uma coisinha assim de nada, sabe? Aí eu pensei que tava morta. Aí ele se apavorou e disse assim... Ai, e o que eu faço? Eu disse, não sei, rasga esse saco aí. Aí quando ele rasgou o saquinho, ela se abriu e chorou. Aí que a gente viu que ela não estava morta, né? Casada com Ney desde os 16 anos, Simone é diarista. O casal trabalha muito e os passeios em família são raros. Mas a confraternização em casa acontece diariamente na hora do jantar, quando todos se encontram. Normalmente o nosso encontro é a janta, né? Porque eu só trabalho e o pai deles também, né? Então, a gente trabalha muito, muito mesmo. Então, a gente tá em falta mesmo nessa parte, né? Porque são opções, né? Ou a gente trabalha ou a gente... Né? Então, muitas vezes a gente tem que abrir até para poder dar as coisas para eles, senão a gente não consegue, né? Além dos 5 filhos, a Simone teve a oportunidade de ser mãe mais uma vez. A vida deu a chance da menina Vitória fazer parte dessa história. A mãe dela faleceu, né? Então, ela ficou... E ela tem essa falta, essa necessidade de mãe, sabe? Porque desde o começo, desde o primeiro dia que ela pisou aqui em casa, ela é mãe. É minha mãe. Então, ela me adotou primeiro, sabe? E assim, e como ela só tem o pai e a avó, e também eles não têm condições, assim, né, financeiras e psicológicas de cuidar dela, eu adotei ela pra mim, assim, pra passar isso pra ela, da família mesmo, entende? Pra ela se sentir numa família, pra ela
ter uma família, porque ela nos tem, né? E porque eu penso que valor ela vai dar para a família amanhã depois, se ela não teve uma família. Vitória, de 2 anos, veio para alegrar ainda mais o ambiente. Simone tem satisfação em ser mãe e adora ouvir quando os filhos chamam. E o prazer ainda é maior quando ela pode acolher e ajudar. É gratificante, né? Ser chamada de mãe, ter aquele carinho, como igual às vezes quarta-feira, até era feriado, eu cheguei em casa, a Vitória correu, agarrou assim na minha perna e disse: minha mãe, Padrica, minha mãe, não é tua mãe, não te empresto a minha mãe. Então, né, e aquele sorrisinho assim, então tu te sente bem, né? E eles ficam, mãe, o Samuel quando era pequeno dizia, ó mãe, 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 sabe? E eles chamam mãe assim, esperando que tu vai resolver aquilo, né? Que tu vai acolher. Eu queria agradecer tudo que a minha mãe faz, em nome dos meus irmãos, mãe, eu te amo. Bem, o Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.